Ok, muito bem, bem-vindos novamente aos vídeos CSS e neste caso eu fiz aqui uma alteração ao conteúdo da minha página HTML para reduzir substancialmente o texto que faz parte deste primeiro div, ou neste caso do div que está a ser afetado pela classe diferente. A classe diferente está aqui designada com um class selector, que é o diferente, e o que nós vamos ver neste vídeo, muito rapidamente, é a utilização do método floating, ok? Utilizando para isso uma propriedade designada por float. O que basicamente o float nos permite fazer é obrigar a encostar na horizontal um determinado elemento ou ao lado esquerdo ou ao lado direito, ok? Por consequência dessa implementação, o que vai acontecer aos restantes elementos da minha página HTML é que eles vão adaptar-se ao espaço deixado pelo meu div. E eu vou, nada melhor do que falar sobre isto mostrando um exemplo. Eu vou primeiro aqui definir um width do meu div para 300px, por exemplo. E reparem o que acontece, eu tenho aqui então o meu div encostado ao lado esquerdo, mas tenho aqui todo este espaço vazio deixado então pela forma como normalmente o HTML estrutura a página. Isto é, está aqui o div, muito bem, e depois, imediatamente a seguir ao div, vai aparecer o restante contexto da página, o restante conteúdo da página. Ora, o que vai acontecer agora, reparem, é o seguinte, eu vou utilizar o float, e neste caso o float pode ter dois valores, ou left ou right. Vamos começar pelo left. E o que vai acontecer neste momento, quando eu refrescar a página, todos estes elementos que habitualmente aparecem aqui na vertical depois do div, vão procurar ocupar o espaço deixado aqui deste lado. Reparem, eu vou refrescar e automaticamente aqui estão os elementos a ocuparem este espaço. Porquê que aparece aqui esta primeira linha? Uma vez que eu estou a utilizar um elemento do tipo div, o div no final da sua implementação faz sempre uma quebra de linha automática, daí a existência aqui desta quebra de linha. E só depois então aparecem aqui os elementos, ok? Se eu alterar este float para right, o que vai acontecer é que este div, quando eu refrescar a página, vai ser colocado do lado direito e todo o conteúdo que deveria surgir imediatamente a seguir ao div vai ocupar o seu lado esquerdo. E cá está então o exemplo da utilização do float. O float é essencialmente utilizado, por exemplo, em imagens, na organização de imagens, e nós podemos, por exemplo, aqui fazer simplesmente isto. Eu vou aqui à minha página HTML, vou reduzir substancialmente aqui o texto também deste div. Ele tem aqui um parágrafo que eu vou eliminar. E vou criar ainda um outro div para estar aqui solto, ok? Portanto, temos agora basicamente isto. Temos aqui dois divs, ok? Neste caso eles estão a ocupar o espaço deste div, mas vamos agora criar aqui esta situação interessante, que é colocarmos aqui neste div, eu vou tirar aqui o HR, ou melhor o BR, ok, vamos aqui ver o que é que acontece, tudo muito bem, agora reparem como nós já temos aqui então isto alinhado. Agora reparem o seguinte então, eu vou atribuir a mesma classe igual a diferente ao segundo div, ok? E, portanto, neste caso, o segundo div, que é composto por este texto, vai ficar com o aspecto semelhante a este. Então, vamos cá colocar. Reparem, eu vou aqui adicionar um pequeno texto que diz o seguinte. Este é o primeiro div, BR, e o outro vai ser, este é o segundo div. Para nós conseguirmos identificar claramente quais são os divs que estão a ser apresentados. E reparem o que é que acontece aqui. Este é o segundo div e este é o primeiro. Portanto, eles estão aqui trocados. Porquê? Precisamente porque este é encostado à direita e só depois, a seguir, é que este também é encostado à direita. Ora, uma vez que, quando eu dou a instrução para este encostar à direita, já existe um elemento encostado à direita, ele vai automaticamente encaixar-se naquele espaço, ok? O que vai acontecer se eu, aqui no meu CSS, colocar left, esquerda, vai acontecer é que neste caso este é o primeiro div, vai aparecer encostado todo à esquerda e o segundo div vai encostar logo imediatamente à sua frente. Cá está. E depois imediatamente a seguir, cá está o texto, ok? Se eu quiser que um determinado elemento não seja afetado por isto, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vamos aqui tentar ver se isto assim funciona. Limpar.
por exemplo, vamos atribuir aqui esta classe e vou utilizar aquilo que se chama o clear. E neste caso vou colocar o clear both. Ok? Vamos atribuir aqui, eu não sei se isto vai funcionar, atenção, vamos ver se vai funcionar corretamente. Vamos colocar aqui o classe igual a limpar. E vamos refrescar a página. E reparem, o que aconteceu simplesmente foi isto. Nós informamos o elemento que vem exatamente a seguir à classe diferente para que ele não se deixasse adaptar pela instrução float atribuída aos elementos anteriores. E, portanto, ao utilizar aqui o clear both, o que vai acontecer é que automaticamente tudo aquilo que esteja identificado ou relacionado com esta classe não se vai deixar influenciar pela presença da propriedade float no div. Ok? É evidente que aqui podemos ainda melhorar um pouco melhor esta apresentação, que está aqui um pouco mal organizada, por exemplo, colocando aqui um margin, e neste caso, por exemplo, 10px. Reparem o que vai acontecer. Eu vou acabar por ter os meus divs organizados por margens, ok? É evidente que o div cria, como nós vimos nos vídeos sobre HTML, cria uma divisão dentro da nossa página, o que quer dizer que podemos criar uma espécie de subsecção dentro da nossa própria página e, portanto, podemos colocar aqui um conjunto de elementos que vão estar aqui organizados neste espaço de forma completamente independente deste espaço e assim sucessivamente. É evidente que se eu agora tentar aqui organizar a minha página, ou neste caso procurando reduzir o seu espaço, reparem o que é que acontece ao div. Ele, a partir do momento em que não encontra espaço para se organizar, vai passar imediatamente para a linha de baixo. E reparem que facilmente se interpretará esta conclusão. Nós podemos utilizar este mecanismo simples para podermos organizar diferentes secções na nossa página, todas colocadas em paralelo, por exemplo. Okay? E, portanto, vimos desta forma a utilização do float e também do clear.